Olá, está no ar o programa Dia a Dia, pela TV UPS no canal 10 e para você que não é assinante, pode assistir também pelo Facebook, através da fanpage da TV UPS e pelo YouTube. E hoje nós vamos falar sobre parto humanizado com a Rayane Oliveira. Ela é psicóloga, doula e educadora perinatal. Doutora, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Nelson. Muito obrigada. Olá a todos. E para iniciar, nós vamos primeiro saber o que é o parto humanizado. Essa é uma dúvida que, né, a gente escuta muito o termo parto humanizado, mas o que realmente é, né, a gente fica meio em dúvida. Mas o parto humanizado, em resumo, é o parto em que a mulher é protagonista. Né, um parto em que essa mulher ela tem desejos, ela tem vontades, ela conhece o próprio corpo, a fisiologia do parto e que ela é respeitada. Entende? Então, quando a gente fala em parto humanizado, a gente está se referindo, na verdade, à assistência, né? Nós estamos nos referindo à assistência a esse parto. Uma dúvida muito comum é que as pessoas acham, uma associação, aliás, muito comum, é que o parto humanizado é o parto na água, né? Então, as pessoas escutam muito isso. Tem mulheres, às vezes, que falam, eu quero parto normal, humanizado não, porque na água, né? Então, a gente precisa desassociar isso. Não significa, o parto humanizado, ele pode ser na água? Pode. Ele pode ser um parto domiciliar planejado, ele pode ser um parto hospitalar, então não tem necessariamente a ver com o local do parto, com a posição que essa mulher vai ter o seu bebê, mas com a assistência que é dada a ela e o respeito, né? Um parto respeitoso. Sim. E como surgiu esse movimento da humanização do parto? Então, no Brasil, o movimento pela humanização do parto, ele tomou impulso em 1993. Então as pessoas falam, é moda, mas olha só, não é de agora, né? De 1993, com a criação da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, que é a REUNA, lá em Campinas, e aí foi quando vários profissionais, médicos obstetras, obstetrizes, doulas, fisioterapeutas, mulheres também, na sociedade civil, a mulher ela é muito ativa nesse processo, porque é um interesse nosso, né, de retomar o nosso poder sobre o nosso corpo, sobre o nosso parto, né, sobre esse momento que é tão único na vida da mulher. Então, começou lá atrás, né, e vem tomando força cada vez mais. A internet ajuda muito a gente nisso, porque a gente acaba tendo acesso a pesquisas, a evidências científicas que, né, se não fosse a internet, a gente não teria esse acesso. Facilidade, né, de compartilhar as informações é muito mais fácil. Exatamente. E qual a diferença entre o parto humanizado e o que não é? Então, a gente precisa esclarecer isso, porque nem todo parto é humanizado, infelizmente. Então, para o pessoal de casa entender, a gente pode pensar o seguinte, no parto não humanizado, a gente pode pensar nas cenas de novela que a gente vê. Então, quando a gente pensa no parto, primeira coisa, né, novelas e filmes, o que é que a gente vê? A mulher deitada, né? Então ela está sendo passiva nesse processo, ela não tem liberdade de movimentação, por exemplo, né? A gente sempre vê o profissional ali falando, né? Faça força, faça isso, faça aquilo. Então é um parto que é conduzido pelos profissionais. Então a gente não pode dizer que essa mulher está sendo protagonista, né? É o profissional que está sendo protagonista. E geralmente a mulher ali deitada e vários profissionais ao redor dela. Então, definitivamente ela está sendo passiva nesse processo, né? E aí no parto humanizado é o contrário disso, né? Se a mulher ela quiser ficar deitada de barriga para cima, ela pode ficar deitada, né? As escolhas são dela, mas ela vai ter liberdade de movimento, ela pode parir de 4 apoios, ela pode parir de cócoras, apoiada na banqueta, ela que vai conduzir todo o processo e os profissionais eles não são protagonistas, eles são os assistentes desse parto, né? Então se essa mulher ela precisar de intervenções, ela vai ter intervenções necessárias e baseadas em evidências científicas, isso é bem importante. Muito importante frisar, né? Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa, né? Muita informação que às vezes não é muito fidedigna. Sim. Importante frisar. Exatamente. Em relação às mulheres que querem, que desejam realizar um parto humanizado, o que elas precisam saber? Olha, muitas coisas, mas assim, eu acho que uma das coisas muito importantes é que essa mulher ela conheça os seus direitos, né? Que ela entenda a fisiologia do parto e que ela conheça seus direitos, porque nós temos muitos direitos, mas a gente não conhece. Então, como é que a gente faz valer esses direitos se a gente não conhece, né? Não sabe quais são? E uma das formas interessantes, assim, de pensar o parto é justamente usando o plano de parto,
Entende? Que aí, a partir do momento que a mulher ela vai escrevendo esse plano de parto e também conversando com o profissional que acompanha, porque a mulher ela faz um pré-natal, e o pré-natal é para isso também, né? Para ver se está tudo bem, para preparar a mulher para esse momento. Então é importante que ela converse com o profissional que a acompanha, né? E aí leve o plano de parto, discuta com ele os tópicos, as intervenções que ela não gostaria de passar, né? Tire as dúvidas dela, para que ela se prepare para esse momento. Então, conhecer os direitos e o plano de parto como uma ferramenta é importante. Aproveitando, você poderia explicar para a gente o que é esse plano de parto? Sim, claro. Então, plano de parto, né, que a gente quase não escuta falar, infelizmente. Agora a gente está ouvindo mais. Mas o plano de parto ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde desde 86. Então, assim, já tem muito tempo. E é um documento que, na verdade, é uma carta de intenções, né, onde a mulher ela vai escrever o que ela gostaria, como é que ela gostaria que esse parto acontecesse, né? Então, desde quem eu quero que me acompanhe, né? Até, por exemplo, eu quero que as luzes sejam apagadas, né? Eu fique só meia luz, ter música ou não ter, as intervenções que ela aceita ou não, a episiotomia, por exemplo, que é o corte no períneo, né? Eu não aceito a episiotomia. Muitas mulheres falam isso, eu não quero parto normal porque eu não quero ser cortada. E aí ela não sabe, na verdade, que ela pode recusar esse procedimento, que inclusive hoje em dia não é mais recomendado que ele seja feito de rotina, né? Então, conhecer os direitos, né? Ter acesso a essas informações e fazer o seu plano de parto. Então, esse documento, e ele precisa ser respeitado. Então, se essa mulher ela vai ser acompanhada no parto pelo mesmo profissional do pré-natal, então ela já pode ir discutindo com esse profissional, né, conversando com esse profissional sobre as vontades dela. Se não, ela leva para a maternidade junto, e inclusive, isso é importante, eu tinha esquecido, mas na caderneta da gestante, que é distribuída gratuitamente pelo SUS, tem o plano de parto, né? Tem lá o espaço do plano de parto em que a mulher escreve, e a caderneta é um dos documentos que ela leva para a maternidade, né? Então, assim, é uma coisa que é direito dela e ela precisa dessa informação. Independente de ser o parto humanizado ou não, né? Em relação a esse plano de parto. Sim, no caso, acho que você está se referindo ao parto normal ou à cesárea. Sim, independente disso, inclusive, a cesariana é uma coisa que precisa constar no plano de parto, porque é uma possibilidade, né? É também uma via de nascimento, a via cirúrgica, e aí pode acontecer dessa mulher ela precisar de uma cesariana intraparto, ou seja, ela entrou em trabalho de parto e aí aconteceu alguma coisa que é preciso essa intervenção. E aí é interessante que ela tenha no plano de parto também, olha, se uma cesariana for necessária, eu gostaria disso, por exemplo, que o ar-condicionado seja desligado para esse bebê, né, ele ser recebido no ambiente mais quentinho. Então, assim, são várias coisas que ela pode colocar também em relação à cesariana. Realmente, de fato, poucas pessoas têm poucas pessoas, exatamente. Né? E tá ali, né? Tá na caderneta da gestante do SUS, né? Que a gente acha que... gratuito, né? Exatamente. Não é complexo. Exatamente. Pois é. Muito bom saber dessas informações e tenho certeza que o pessoal de casa está tirando bastante dúvida. E no próximo bloco, nós vamos tirar mais dúvidas ainda em relação ao parto humanizado. Portanto, fiquem ligados. E já estamos de volta, continuando o assunto sobre parto humanizado com a Rayane Oliveira, que é psicóloga e doula também. Qual o papel do acompanhante no processo do parto humanizado? Então, o papel do acompanhante é muito importante e a gente precisa lembrar que a presença desse acompanhante ela é garantida por lei, né? E esse acompanhante ele é de livre escolha da mulher. Então, pode ser o seu parceiro, não importa se ele é homem, se é mulher, enfim, né? Ou se é da família ou não, se é uma vizinha, a mulher ela escolhe esse acompanhante. Ela tem esse direito de ser acompanhada tanto no pré-parto como no parto e pós-parto também. E por que é importante essa presença? Esse acompanhante ele precisa estar empoderado também, né? Ele precisa estar bem informado sobre as escolhas dessa mulher. É interessante que a mulher ela compartilhe esse plano de parto com o acompanhante, né? Para que ele também saiba como é que ela quer que as coisas sejam conduzidas, como é que ela quer que esse parto aconteça. E aí outra coisa importante é que a gente tem dados de que a presença de um acompanhante, principalmente ele estando bem informado, né, é um fator de proteção contra a violência obstétrica. Então realmente é um papel muito importante. Bem interessante essa colocação. Em relação à violência obstétrica, o que seria? Então, é muito importante que as gestantes elas leiam sobre violência obstétrica, porque a violência obstétrica ela acontece, infelizmente, né? A gente tem uma pesquisa, Nascer no Brasil é de alguns anos atrás, eu não lembro, não me recordo agora o ano, mas que relata que a cada 4 mulheres, pelo menos uma sofreu violência obstétrica.
Só que essa pesquisa ela se refere aos partos normais, então se a gente está no Brasil que é um país com alto índice de cesarianas, a gente já tira uma boa porcentagem, né, de mulheres dessa pesquisa. Então a violência obstétrica ela é real, certo? E a gente precisa deixar isso muito claro, porque as pessoas acham que isso é besteira e não é. É bem comum, né? Mais do que as pessoas infelizmente, imaginam, né? Infelizmente. E acontece de muitas mulheres não saberem que foram vítimas, né, por não ter esse conhecimento, e também, infelizmente, de muitas mulheres que sabem que foram vítimas e que guardam esses traumas, né, acabam não denunciando. E é importante também falar que a mulher ela pode denunciar, né, tanto através do 136 quanto do 180, né, ela pode fazer essa denúncia, é uma das formas. E assim, para ficar mais simples, né, vou citar algumas violências obstétricas, né, de forma geral a gente pode definir como todo ato que desrespeita essa mulher, que constrange essa mulher, né, então a mulher ela ser tratada de forma grosseira, zombeteira, né, com piadas, com distratos, são formas de violência obstétrica, né, verbais e físicas também. E outra coisa que a gente pode citar também é toda intervenção que é feita sem autorização, sem o consentimento dessa mulher, isso é importantíssimo. E também intervenções que não são necessárias, né, e que são feitas de forma rotineira. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na manobra de Christeller, que é quando o profissional ele sobe aqui na barriga, né, e eu acredito, infelizmente, que muitas mulheres que estão assistindo, né, vão ter essas lembranças, né, do profissional que sobe na barriga, supostamente para ajudar o bebê a nascer, quando a gente sabe, na verdade, que não é uma prática recomendada, certo? E que ela traz riscos tanto para a mulher quanto para o bebê. E, infelizmente, a gente vê isso acontecendo, né? Então, é uma forma de violência obstétrica, porque é uma intervenção que não tem embasamento científico, não traz benefício algum, né? Que, sem dúvida nenhuma, a mulher ela não autorizou, né? Então, nem sequer tinha conhecimento, né? Exatamente. E aí tem muitas outras, né? Ela ser submetida a procedimentos como, por exemplo, a episiotomia, que é o corte no períneo, né? Que é muitos estudos hoje que já recomendam que, na verdade, não seja feita. Algumas pesquisas, alguns estudos indicam, inclusive, que é uma mutilação genital. Então, assim, ela precisa ser consultada antes desse procedimento ser feito e, se ela recusar, ela tem esse direito da recusa, né? E quando eu falo sobre a episiotomia, eu gosto muito de citar uma médica obstetra que é pesquisadora, enfim, ela é referência nacional, que é a doutora Melanie Amorim, e ela trabalha no SUS, né, e ela está há mais de 15 anos sem realizar episiotomias. E aí ela escreve no site dela, é só colocar no Google, certo, Melanie Amorim, e aí tem no site dela toda essa pesquisa dela, onde ela fala, né, há tantos anos, mais de 15 anos sem realizar episiotomias, e ela apresenta os resultados, né, dessas intervenções não feitas. Então, por exemplo, o períneo íntegro, que é quando a mulher não sofre nenhuma laceração, né, o bebê passa e não tá tudo bem, não precisa de nenhuma sutura, de nenhuma costura, né, para as pessoas entenderem. Então, assim, é importante que as mulheres elas saibam disso, né, saibam o que é a violência obstétrica e pesquisem bastante sobre esse assunto para que elas possam também se proteger. E em relação ao cenário da humanização aqui em Arapiraca, já está funcionando, existe? Existe sim, né? Nós temos equipes de parto humanizado, na verdade uma equipe de enfermeiras obstétricas, tem alguns médicos também que já trabalham na linha da humanização, isso é importante. Eu não vou citar nomes, mas assim, as mulheres elas podem conversar com os médicos, né, com as enfermeiras, tem mulheres que fazem pré-natal na verdade com enfermeira também, né, e de pesquisar e ouvir relatos de outras mulheres, né, porque já temos muitas mulheres, que coisa boa, né, isso, mas que passaram pela experiência do parto respeitoso, de um parto humanizado, né, que elas foram realmente as protagonistas, certo? Então, ouvir relatos de outras mulheres é importante, né? Às vezes, a mulher fala, foi muito bom, foi maravilhoso, mas é interessante saber mais que isso, porque pode ser que aconteceu alguma coisa no parto dela, alguma intervenção que foi feita e que para essa outra mulher já não seria interessante, ela já não gostaria de passar por aquilo, né? Então, ouvir outras mulheres é muito interessante e funciona assim, né? Mas assim, ainda estamos caminhando bem devagar, mas a tendência é melhorar. O importante é compartilhar com as pessoas que, né, sim, já sabem agora que tem Arapiraca. Exatamente, né? Tem doulas, tem as enfermeiras, como eu falei, né, tem a equipe, que é a equipe Maternurá, e também tem grupos de apoio, né, à gestação e ao parto, tem o Bem Gestar, né, que
é um grupo que foi idealizado por mim, onde a gente tem um grupo no WhatsApp que compartilha, né, as informações, envia textos, artigos, vídeos, livros também, Informação né? é, exatamente, acima de tudo, fundamental, né? E os encontros presenciais, onde a gente tem esse apoio e é aberto e gratuito para todo mundo. Sim, e você tem a formação em doula, né? Você poderia explicar pra gente que de fato é, e se ela substitui a enfermeira, no caso? Sim, é isso. Essa é uma dúvida muito comum, né, assim. Então, o que acontece? A doula, primeiro, ela não substitui nenhum profissional, certo, gente? Nem o médico, nem a enfermeira, ninguém. A doula, ela é uma acompanhante treinada de parto, né? Existe uma formação para ser doula, mas tem algumas mulheres que exercem sem fazer essa formação, certo? E a doula, ela é essa acompanhante treinada, então ela não vai auscultar os corações, os batimentos cardíacos do bebê, ela não vai fazer o exame de toque, nada disso. Ela vai ser esse apoio emocional da mulher no momento do parto e vai auxiliar, principalmente, eu acredito que essa é uma das principais coisas, auxiliar no manejo da dor, né, de forma não farmacológica, claro, então com massagens, sugestão de posições que a mulher pode adotar, né, e ser realmente essa figura de afeto e esse vínculo lá, então... Acolhimento, né? Esse acolhimento, exatamente. E tem pesquisas que já mostram que a presença da doula, ela aumenta a satisfação da mulher com a experiência do parto, ela diminui as chances, os pedidos, aliás, de analgesia, por exemplo, então são vários benefícios, né, já comprovados por pesquisas, e quem teve uma doula sabe que realmente, né, eu tive uma doula no meu parto e faz diferença, sim, é muito bom. Mas é importante frisar, assim, que não é a doula que vai garantir o seu parto, né, e que as mulheres que não têm doula, elas também podem passar por uma experiência de parto respeitoso, certo? Muito obrigado. Esse é um tema muito importante, que muitas pessoas têm bastante dúvidas. E eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco e já deixar o convite, de repente, para outro momento a gente poder explanar muito mais assuntos relacionados justamente ao parto humanizado. Muito obrigado, doutora. Infelizmente, teremos que terminar por aqui. Porém, para saber mais informações, você basta acessar esse site que está passando aqui no rodapé da sua tela. E no próximo programa teremos um tema muito importante também. Então, fiquem ligados!